Esta semana, estamos estudando a lição 10, com o título A Promessa da Proteção Divina. Esta lição faz parte da revista do quarto trimestre de 2024. Tema da revista: As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Introdução da revista. Nesta lição, tomamos Efésios, capítulo 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Mapa mental da lição 10. A promessa da proteção divina. Para facilitar a memorização da estrutura da lição, o mapa mental é fundamental para o melhor entendimento e cadência na ministração da aula. Ponto de partida. Texto áureo. É o texto base da lição. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo, capítulo 91, versículo 11. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Salmos, capítulo 91, versículos 1 a 8. Primeiro ponto. Proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro objetivo: conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para nossa proteção. Segundo ponto: a maravilhosa proteção de Deus. Segundo objetivo: ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Terceiro ponto: promessas e proteção. Terceiro objetivo: compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Palavra-chave: proteção. Em hebraico, a palavra proteção pode ser traduzida de várias formas, cada uma com nuances diferentes. Lishor significa guardar ou preservar. É usada para expressar a ideia de proteger algo ou alguém de danos. Lerragem refere-se a defender ou agir em defesa de algo ou alguém. Envolve tomar medidas para garantir a segurança. Essas palavras têm raízes que se conectam a outros termos relacionados, como chamar, observar, guardar, mimar, guarda, vigília, margem, escudo, igna, defesa, proteção. Em grego, a palavra proteção pode ser traduzida de várias formas, cada uma com nuances diferentes. Prostasia significa proteção ou defesa. É usada de forma geral para indicar a ação de proteger algo ou alguém. Amina refere-se à defesa no sentido de proteger contra ataques ou perigos. Filaxi significa guarda ou vigilância, indicando a proteção contínua e atenta. Essas palavras têm raízes que se conectam a outros termos relacionados, como prostatevo, proteger, asfália, segurança, aspida, escudo. Ponto 1 da nossa lição: a proteção espiritual contra o inimigo. Nós precisamos, neste ponto, e é o que o comentarista traz para nós nesta lição, a conscientização de que existe uma batalha espiritual acontecendo. Dividida em 3 assuntos, o primeiro assunto é proteção contra o maior inimigo. Então nós precisamos entender e compreender que realmente existe uma batalha espiritual acontecendo a todo instante. Você pode não ver, você pode não perceber, mas que existe uma batalha, que existe anjos do Senhor e que existe demônios tentando atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu convívio familiar, seu convívio social. Isso existe e é uma realidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está a confirmação de que realmente existe uma batalha espiritual e que o inimigo jaz no mundo, mas nós temos um Deus poderoso que nos concede a vitória e nos dá a proteção contra este inimigo. O segundo assunto diz assim: os inimigos espirituais em Efésios. Então nós estamos nessa lição estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde ele traz uma revelação grandiosa para as nossas vidas, sem a qual esta revelação nós não teríamos como mensurar a existência desses exércitos de inimigos que lutam contra as nossas vidas. Olha só, Paulo revela em sua carta aos Efésios quem são os inimigos do crente. Em Efésios capítulo 6, verso 12. Exatamente, nossos inimigos, eles não são carnais. Talvez você pense no seu coração: ah, mas aquela pessoa está me prejudicando, aquela pessoa está agindo para destruir a minha vida. Não, ela não está agindo, ela está sendo induzida a isso por um demônio, por um espírito maligno. Olha só o que diz Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo, ele traz uma revelação importante para nós na atualidade, porque a palavra de Deus, ela é atual. Então não é algo que aconteceu no passado e hoje não acontece mais. De forma alguma, ainda existe essa batalha, e essa batalha perdurará até a volta de Jesus Cristo, quando, enfim, no grande julgamento final, será então dado a última sentença, destruindo as hostes malignas. Mas Paulo nos revela para que possamos estar buscando orientação de Deus para nos proteger, para nos armarmos contra esses inimigos. Então ele traz a revelação de que existe realmente uma batalha, e estes são os que batalham contra nós, os principados, que se refere às ordens angelicais malignas superiores. Potestades são governos angelicais malignos subordinados aos principados, príncipe das trevas deste século. Estes são os anjos a serviço do diabo que dominam o mundo de trevas. E quarto, hostes espirituais da maldade. Referem-se a tropas ou exércitos de forças malignas. Paulo usa esses termos para destacar a organização. Então, nós entendemos que existe uma organização. O inimigo, ele não trabalha de forma desorganizada. Também precisamos entender que precisamos agir de forma organizada também. E a seriedade da batalha espiritual que os cristãos enfrentam e nem sequer percebem os ataques. Então é importante entender que Deus luta por nós, envia os seus anjos, guardiões, aleluia, para nos guardar contra estes inimigos, que a todo instante tenta nos tirar do caminho de Deus, tenta nos tirar da presença de Deus. Então nós precisamos ter ciência, consciência que existe. E precisamos estar alertas para lutar contra, para nos proteger contra estas hostes malignas. Terceiro assunto, as armas espirituais do crente. Então, obviamente que Deus não nos deixaria à mercê desses inimigos. Esses inimigos ferozes, inimigos vorazes, de forma nenhuma. E Paulo, ele revela no mesmo capítulo 6 de Efésios, estas armas para que possamos nos proteger. Então, vejamos as armas à disposição do cristão, sem as quais não podemos enfrentar o inimigo. Efésios capítulo 6, do verso 13 a 17, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quais são as armas? As armas são, primeiro, a verdade de Deus. É uma arma poderosa contra as mentiras do diabo. Se nós estivermos armados com esta arma, com a verdade, porque a verdade liberta, a verdade prevalece diante de todas as mentiras do maligno. Segundo, a couraça da justiça. É uma vestidura que protege o crente contra os golpes mortais das tentações do maligno. Então, se você estiver armado com essa couraça, aleluia, o crente não será abatido pelas tentações do maligno. A preparação do evangelho da paz é o evangelho de Cristo
para vencer o diabo como Jesus venceu. Jesus, ele usou o evangelho, a palavra de Deus, contra o inimigo, batalhando contra o inimigo. Então, nós precisamos também tomar posse desta preparação, que é o evangelho da paz. O escudo da fé, proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Precisamos usar o escudo da fé contra os dardos do maligno, para que possamos nos proteger contra todos os dados, contra todas as setas enviadas do maligno contra nós. Capacete da salvação, que permite proteger a nossa mente, nos dando convicção profunda da salvação em Cristo, porque o inimigo luta a todo instante, armando ciladas e armadilhas para tentar nos iludir, para tentar confundir a nossa mente. Mas estando com o capacete da salvação, não teremos dúvidas com relação à nossa salvação em Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a única arma e a arma suficiente para vencermos o maligno, que é a poderosa arma de ataque contra os ataques dos malignos. Se nós estivermos com a espada do Espírito, jamais nós colocaremos o inimigo em retirada. Quando a espada do Espírito estiver levantada, não há demônio que suporte a espada do Espírito. Então nós precisamos estar armados, precisamos estar equipados com estas armas para podermos nos proteger e vencermos todas as investidas do maligno. Segundo ponto. Neste segundo ponto, nós vamos ressaltar a maravilhosa proteção de Deus. Nós entendemos que existe, de fato, uma batalha espiritual e que existe um governo organizado para tentar destruir o ser humano, destruir a vida. Mas também aprendemos que nós temos armas, nós não estamos à mercê do inimigo. E agora nós vamos ressaltar neste ponto a maravilhosa proteção de Deus, que nós podemos tomar posse desta proteção. Também dividida em 3 assuntos, e o primeiro assunto é a proteção de quem se relaciona com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, você tem toda a autoridade de tomar posse desta proteção divina. Por quê? O que o Senhor prometeu ao seu povo, o que Deus prometeu para nós. O Salmo 91, do verso 1 até o verso 4, ele nos responde isso. Olha só o que diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, relacionamento. À sombra do Onipotente descansará, relacionamento. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, o que o Senhor promete para o seu povo diante desta passagem? Primeiro, descanso para a alma. Deus nos concede um descanso para a nossa alma. Deus concede livramento dos perigos que nós enfrentamos no dia a dia, seja onde for. Livramento da insegurança. Vivemos dias de insegurança, insegurança no trabalho, insegurança no convívio familiar, insegurança até mesmo dentro da igreja, insegurança em nossos relacionamentos, mas Deus nos concede livramento disso, dando segurança para o seu povo. Também o Senhor nos promete proteção nas batalhas. Se entrarmos em uma batalha, porque nós estamos protegidos. Se entrarmos, não quer dizer que entraremos, mas se entrarmos, Deus promete proteção nas batalhas, seja ela qual for. Pode ser a batalha contra o câncer, a batalha contra o suicídio, a batalha contra a depressão, a batalha contra as doenças, a batalha contra a inveja, contra o ciúme, contra o orgulho. Aleluia! Deus nos promete proteção nas batalhas. E Deus promete também consolo e segurança na adversidade. Então, se estivermos enfrentando situações que oneram dificuldades, oneram lutas intensas, nos tirando o sono, nos tirando a paz, Deus promete a paz. Deus promete o consolo e segurança. Mas precisamos estar nos relacionando com Ele. Ou seja, precisamos entrar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos entrar debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! Precisamos estar dentro do refúgio, da fortaleza que Deus nos concede. E assim, então, seremos protegidos. Segundo assunto, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Deus é refúgio para aquele que confia nele. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração.
Se você não confia de todo o teu coração no Senhor, como você pode confiar que Ele pode te salvar, te proteger dos dados, das flechas, das setas do maligno? Você precisa confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não ter estribes no teu próprio entendimento. Estribes aqui quer dizer, não mude, não tenha dúvida, não tenha dois pensamentos, não cochie entre dois pensamentos, não. Mas tenha confiança no teu coração e não mude a sua opinião, mas tenha compromisso no seu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, você vai levantar, o Senhor está contigo. Você vai andar, o Senhor está andando contigo. Você vai trabalhar, o Senhor está trabalhando contigo. Você vai se alimentar, o Senhor está contigo. Aleluia. Tudo é em nome do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Quando você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver que você vai estar dentro da redoma do Senhor, dentro da fortaleza, e nada poderá mudar, nada poderá atacar, aleluia, destruir, tentar mudar os propósitos de Deus na sua vida. E Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Confia no Senhor, que Ele vai endireitar. Seja qual for a situação, Ele vai trazer para o caminho certo. Deus é fortaleza para o desabrigado. Aleluia. Se você está se sentindo só, se você está se sentindo desabrigado, se você está se sentindo sozinho neste mundo, Deus é a sua fortaleza. Aleluia. O Salmo 91, verso 4 diz: Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O Senhor, Ele te cobrirá. Aleluia. Cobertura quer dizer proteção. Cobertura quer dizer, e não é qualquer cobertura não, não é qualquer puxadinho não, não é qualquer cobertura de Brasilite não, não, é a cobertura de Deus, é a cobertura espiritual, é uma cobertura que o inimigo não pode chegar perto, é uma cobertura que o inimigo não pode tocar. Aleluia. Entra dentro dessa fortaleza, dessa cobertura que Deus está te concedendo em nome de Jesus. Terceiro assunto, a onipotência de Deus. Então, a maravilhosa proteção de Deus está relacionada à sua onipotência. E o que quer dizer onipotência? É Deus tendo todo o poder. Deus tem todo o poder, meu irmão. Deus tem todo o poder. Jamais o inimigo, aleluia, poderá tocar na sua vida sem a permissão do Todo-Poderoso. Aleluia. A onipotência de Deus, ela é representada pela palavra Altíssimo. Olha só, o Salmo 91, verso 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, à sombra do Onipotente descansará. A onipotência de Deus é representada pela palavra livramento e proteção. O Salmo 91, verso 7 nos diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E a onipotência de Deus nos concede o quê? Livramento e proteção. A onipotência de Deus é representada pela palavra segurança. Olha só, Isaías capítulo 59, verso 19 diz assim: Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Olha só, se nós estivermos em uma batalha e Deus levantando a sua bandeira, não é a sua espada, não é canhões, não é foguetes, apenas a sua bandeira, o inimigo sairá em retirada. Ele sairá em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso está contigo. Aleluia! Terceiro e último ponto da nossa lição, da lição que nós estamos estudando nesta semana, que é a promessa da proteção divina. E nesse terceiro ponto, nós vamos então compreender esta promessa, promessas e proteção. Então, meu irmão, se você está sofrendo, se você está passando por problemas e dificuldades, se achegue diante do Senhor. Deus está falando contigo neste dia. Deus está falando contigo, chega diante de Deus, tome posse dessa proteção, dessa cobertura espiritual, tome posse destas armas de proteção contra o maligno e comece a cantar o hino da vitória pela fé em nome de Jesus.
Aleluia! Se você não é inscrito em nosso canal, faça parte da nossa classe preparatória, inscreva-se em nosso canal e receba todo o nosso conteúdo que nós postamos toda a semana para a sua edificação, para que você venha ter armas, para você se proteger contra as artimanhas do inimigo. Nós aqui não pregamos fantasias, coisas ilusórias, não, nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos estudando, é a palavra de Deus. Então faça parte desta classe, faça parte do nosso canal Palavra EBD. Olha só, vamos compreender então, promessas e proteção. Também dividida em 3 assuntos, conforme o nosso comentarista expôs na lição. Que diz assim, olha, o primeiro, os inimigos serão derrotados. Ponto final. Não é os inimigos talvez serão derrotados. Talvez vamos conseguir. Não, nós vamos lutar e vamos ver se nós vamos conseguir vencer. Não, os inimigos serão derrotados. Ou seja, tem prazo de validade. O inimigo ele pensa que ele vai cirandar a vida toda eternamente contra mim e contra a sua vida, aleluia, ele pode estar tentando hoje, mas ele não vai eternamente destruir a sua vida, não vai, ele tem um prazo de validade, e ele será derrotado em nome de Jesus. Olha só, Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, que é o quê? A morte. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 a 26 diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. De quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Jesus. Aleluia! Ele vai aniquilar todo o império do mal, toda a força maligna. Olha só o que diz. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia, pois é a morte que destrói a nossa vida e todo ser humano está fadado à morte, mas o nosso Deus, ele virá, aleluia, para reinar e vai destruir todas as hostes malignas e também a morte, aleluia, glória a Deus. Tome posse desta promessa, tome posse desta promessa em nome de Jesus, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Então esta é a promessa de Deus para o seu povo. Uma promessa de segurança e vitória para aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Para aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Com as armas de Deus não seremos derrotados. Se você estiver usando as armas do Senhor, não as suas. Se você entrar numa guerra, numa luta, numa batalha com as suas próprias forças, você vai perder esta guerra. Porque o inimigo não brinca. Porque o inimigo, ele tem poder, mas ele não pode sobrepor a onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso. E se você estiver com as armas de Deus, você não será derrotado. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, olha aí, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu coloco um parênteses, fortalezas malignas, hostes malignas, hordas malignas serão destruídas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós precisamos estar armados para que o inimigo seja derrotado, porque as armas que o Senhor tem nos oferecido são poderosas para destruir qualquer fortaleza maligna. Para os que temem ao Senhor, não há baixa autoestima. Não existe baixa autoestima. Você pode estar passando uma batalha exaustiva na sua vida, mas mesmo assim, lá no fundo o Senhor coloca paz e consolo dentro do seu coração. Então, para os que temem ao Senhor, que têm um relacionamento com o Senhor, não tem baixa autoestima. Não. Você vai conversar com a pessoa está passando uma prova, uma luta, mas ela fala, não, eu estou firme no Senhor Jesus, eu estou firme no meu Deus Todo-Poderoso, eu vim aqui adorar ao meu Deus Todo-Poderoso, e enquanto você estiver adorando, Deus vai trabalhando, Deus vai lutando as suas guerras, Deus vai abrindo o caminho, direitando o caminho, aleluia. O Salmo 18, verso 2 diz assim, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Meu irmão, se você estiver firmado nesta palavra, nesta verdade, você não terá baixa autoestima. De jeito nenhum.
Você vai dar força para aquele que estiver desanimado. Você vai dar força para aquele que estiver, aleluia, triste, em depressão. Porque o Senhor te dará força, aleluia, te dará segurança e te dará confiança e firmeza. Terceiro assunto, a abrangência da proteção de Deus. Até onde se estende a proteção de Deus para com o seu povo? Até onde? Até onde vai? É até a esquina? É até onde a sua vista pode alcançar? Olha só, Ele criou tudo. Tudo está em suas mãos. Então, só aqui nós já entendemos até onde se estende a proteção de Deus. Se Ele criou tudo e tudo está nas mãos de Deus, nada escapa das mãos do Todo-Poderoso. Essa é a distância do alcance, aleluia, da proteção de Deus. O Salmo capítulo 33, verso 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Tudo foi criado por Deus. Então, até onde se estende a proteção de Deus? Tudo. Se estende a tudo. A natureza, aos animais, as aves, os peixes, as estrelas, tudo. Tudo está sobre o domínio do Criador. Sua bênção protetora é presente. Então a bênção de Deus, até onde ela se estende? Se ela é uma bênção presente, então ela está a todo momento a nosso dispor. A bênção protetora de Deus, a proteção de Deus, ela é presente, ela não é passado e ela não é futuro, ela é agora. A proteção de Deus está sobre a nossa vida agora, nesse momento. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Ele contempla tudo e todos. Nada escapa da sua visão, do seu olhar. Então até onde se estende a proteção de Deus? Não tem limites, porque a sua visão vai além da nossa visão, do nosso alcance. O Salmo 33, verso 13 e 14 diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Sabe quando você está lá na sua cama ou sentado em algum lugar cabisbaixo, achando que ninguém te vê, que ninguém está te olhando, que ninguém está te vendo? Você pode estar na cama de um hospital, você pode estar ali esperando o resultado do médico, no consultório do médico. Você fala: eu estou sozinho, não tenho ninguém, ninguém me vê, ninguém está vendo o meu sofrimento, ninguém está vendo a minha situação, ninguém está vendo o meu problema. Olha aí o que o Salmo diz: o Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Aleluia! Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo, aleluia, a sua solitude, Deus está vendo você, meu irmão, minha irmã, e Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar, Ele vai livrar a sua vida, Ele vai entrar com providência, Ele vai quebrar todo o laço do diabo, porque Ele está vendo você, Ele está vendo, contemplando a sua situação, aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. Conclusão da revista. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele, estamos seguros e protegidos. Reveja todos os pontos que o nosso professor André Bernardo comentou. Primeiro, mapa mental. Ponto 1. Proteção espiritual contra o inimigo. Ponto 2. A maravilhosa proteção de Deus. Ponto 3. Promessas e proteção. Nós do canal Palavra EBD aguardamos você na próxima aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.